Glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Neste momento, eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Primeira carta de Paulo a seu discípulo Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre estes se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Graças a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo escreve essa carta a seu discípulo, o seu amado discípulo Timóteo, e o Timóteo havia ficado encarregado de um rebanho, de uma igreja, provavelmente na cidade de Éfeso, e como o apóstolo Paulo já havia previsto, lobos devoradores, lobos ferozes, estavam atacando o rebanho, estavam atacando a igreja. E de maneira especial aqui, o apóstolo Paulo cita Emineu e Alexandre, né? E também em outro momento ele fala de Fileto, e ele vai tratar dessas três pessoas com muita severidade. E além disso tudo, há um novo surgimento, uma erupção do legalismo judaizante, já começando, e que também exigia atenção do Timóteo. Então Timóteo tinha que lidar com esses falsos líderes, o movimento judaizante, um legalismo muito forte. Então Paulo deixou Timóteo para tomar conta daquela igreja, deixou Timóteo para trabalhar naquela igreja como um representante, ajudando ali os presbíteros locais a manter a ordem na igreja, manter a doutrina da igreja sã. Então essa carta que o apóstolo Paulo envia para Timóteo serve como um livro de instruções para poder ajudar Timóteo naquele trabalho, naquela tarefa, uma tarefa árdua. Combater aqueles falsos profetas, combater aquele movimento legalista judaizante, combater as perseguições, porque a igreja, irmãos, não podemos de maneira alguma esquecer isso, ela é duramente atacada por Satanás. A igreja está em guerra e nós precisamos ter isso em mente. Então essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo vem como um estímulo para Timóteo. Porque Timóteo havia sido deixado pelo apóstolo Paulo numa situação bastante delicada. E o apóstolo Paulo, nessa carta, está dando ali autoridade para Timóteo, para ele poder corrigir, disciplinar os hereges. E também se defender dos ataques daqueles falsos líderes. Nós vamos perceber nessa carta de Paulo a Timóteo que ele vai ser bem instruído em 3 níveis. O apóstolo Paulo está instruindo ele quanto à sua atitude, palavras e ações. Podemos resumir essa carta que Paulo está aqui capacitando Timóteo e fornecendo orientação eficaz para a igreja. De modo que aquela igreja ali em Éfeso tenha uma conduta coerente com o caráter cristão. A palavra de Deus, irmãos, elas moldam o caráter da igreja. Nunca podemos esquecer isso. A igreja representa o Deus vivo, o Deus santo. Representa o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cada um de nós, como cristãos, precisamos entender isso. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós representamos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Deus. Nós somos a noiva de Cristo. As pessoas olham para nós e veem cristãos. Representamos alguém muito maior que nós. Representamos o Senhor. A glória de Deus é manifestada ao mundo através da igreja. Por isso a igreja deve ser santa. E as pessoas que estão encarregadas na liderança têm uma responsabilidade ainda maior de combater as heresias que maculam a glória e a beleza da igreja, que trazem mau testemunho para o nosso rei, para o nosso Senhor. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, a igreja não é nossa. A igreja não são dos líderes, que muitas das vezes assentam
como se fossem senhores da igreja. Eles não são. A igreja pertence a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, em diversos momentos, nos alerta: haverá prestação de conta. E o próprio Tiago diz: não sejam muitos de vós líderes. Ainda que um outro texto diz: quem deseja episcopado, boa coisa deseja. Mas saiba de uma coisa: líderes serão muito mais cobrados. Irmãos, nós estamos lidando com a igreja de Deus. Isso traz logo uma responsabilidade pessoal quanto à maneira que nós vivemos, porque nós somos parte dessa igreja. Nós representamos a igreja no nosso trabalho, na nossa família, representamos a igreja na nossa vizinhança, onde quer que a gente vá, nós somos a igreja. E nós temos um compromisso de ganhar esse mundo para Deus, para Cristo, refletir a glória de Deus nesse mundo caído. Temos que ser luz, irmãos. Nós temos uma responsabilidade como cristãos. Líderes que estão me ouvindo têm uma responsabilidade dupla de combater as heresias, de combater os falsos ensinos, de combater os inimigos da igreja. Então nós vamos ver aqui nessa carta onde o apóstolo Paulo está fazendo isso. Timóteo estava ali como guia daquela igreja. E o apóstolo Paulo está ressaltando, deixando bem claro a responsabilidade de Timóteo. Ele é como um guardião daquela igreja contra os falsos mestres. Nós vamos ver isso do capítulo 1, do verso 3 a 20. O apóstolo Paulo está aqui advertindo Timóteo para que aquela igreja ela viva o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro amor cristão. E sabe, um viver cristão alicerçado em motivações puras, com padrões piedosos, uma verdadeira fé genuína, que torne bela a glória de Deus como ela é bela. Não podemos com as nossas atitudes macular a glória de Deus. Nós devemos ornar a igreja, o evangelho, com uma vida santa. Então Timóteo está colocado aqui para poder defender a igreja contra os falsos mestres. Que esses falsos mestres, em vez deles serem transformados, mudados pela lei moral de Deus, eles estavam usando a lei como ponto de partida, fazendo um monte de narrativa fictícia, sabe? São coisas que o apóstolo Paulo vai dizer que não acrescentam nada. Eles estavam promovendo um falar inútil. Eles estavam se portando, se posando como mestres da lei, mas eles estavam pervertendo o legítimo uso da lei, que é expor o pecado e nos conduzir a Cristo. Então, em 1 Timóteo, lá no capítulo 1, verso 12, chegando nesse texto que a gente leu aqui, do verso 20, o que o apóstolo Paulo vai estar dizendo para Timóteo? Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Timóteo foi deixado aqui numa tarefa muito difícil. Mas aqui nós vemos nesse verso 12 a 17 que a gente leu, um encorajamento. Aqui o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo para que ele não pensasse que a sua tarefa era impossível, que não havia esperança. Como lutar contra esses inimigos? Quanto a lutar contra o pecado que está dentro das pessoas? Como lutar contra Satanás, seus principados e potestades? Como lutar contra todo o sistema judaizante contrário ao evangelho? Então o Timóteo podia se ver imerso ali a um desespero. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, encoraja ele, dando o próprio testemunho. Ele, que foi um dos maiores perseguidores e inimigos da igreja. Ele, que era perseguidor, que odiava a igreja, que matava cristãos. Ele foi alcançado por Cristo. Paulo vai citar aqui o testemunho daquilo que a graça de Deus fez com ele. Esse poder transformador, que é o poder do evangelho. O
poder que vem do próprio Deus. Timóteo não está sozinho. Deus é o Senhor da igreja, Deus tem interesse na igreja, é Deus que faz com que a igreja aconteça. Foi Deus que enviou seu filho. Foi Deus que ressuscitou seu filho. É um plano de Deus, irmãos, não está nas nossas mãos. Nós somos fracos, sim, somos. Nós somos incapazes para este trabalho, é claro. Mas é o próprio Deus que trabalha através de vasos frágeis como nós. É Deus que está atuando. Então estava ali o apóstolo Paulo, aquele grande perseguidor da igreja, foi alcançado por Cristo, foi vencido por Cristo, porque o Senhor da igreja não somos nós, o poder não é nosso, não é a nossa força que vence. Mas o Senhor Jesus está à frente da sua igreja, é o capitão da nossa salvação. Então o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, não desanime diante dos inimigos. Eu fui o grande inimigo. Não é a tua força que vai te dar vitória, mas é o próprio Cristo que caminha com a sua igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1,16, eu não me vergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Evangelho, irmãos e irmãos que me ouvem nesse dia, é poder. É dunamis. É poder de Deus. A igreja vai prevalecer. Mesmo com todos os inimigos que nós temos no tempo de hoje, mesmo com toda essa perseguição, nós vamos prevalecer. A igreja vencerá, irmãos. A igreja ela não vai ser derrotada por causa de homens corruptos. Não vai ser derrotada por causa de pastores corruptos. Ela não vai ser derrotada porque a vitória da igreja não está na mão de homens, mas está na mão de Deus. Deus não pode ser derrotado. Evangelho é poder. Não é a minha capacidade de falar, não é a minha capacidade de entender que converte um pecador. É o próprio Deus que age através da pregação, falha que sai dos nossos lábios. O evangelho é poder. É o poder de Deus, é Deus agindo, é Deus convertendo. É Deus quem converte. É Deus quem transforma. É Deus quem muda. É Deus quem alcança o pecador. Está nas mãos de Deus. Então, o apóstolo Paulo estaria encorajando Timóteo, eu sei que o trabalho é difícil. Eu sei que não vai ser fácil enfrentar todos esses inimigos da igreja. Parece que você está em menor número. Mas abre os teus olhos. Ele diz como profeta, os que estão conosco são maiores e mais poderosos dos que são contra nós. Poderoso é o nosso Deus que caminha à nossa frente e nos dá vitória. No fim, o evangelho vence. Porque quando a gente lê, irmãos, o livro de Apocalipse, a igreja já venceu. Ela não vai vencer. Estamos numa guerra sim, mas o resultado final não pode ser mudado. A igreja vence. Vence. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, o próprio apóstolo Paulo diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto os que são salvos como os que se perdem. Com estes, cheiro de morte para a morte, mas com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade da parte de Deus. O apóstolo Paulo diz, quem é suficiente para um trabalho desse? Enquanto nós pregamos, nós somos como o bom perfume de Cristo. Para algumas pessoas, perfume de morte, porque rejeitam o evangelho e passarão uma eternidade no inferno. Para outras, vida. Porque se arrependerão e vão crer no evangelho. Estamos diante dessas pessoas que passarão a eternidade num lugar. Quem é apto para um trabalho desse? Pastorear a igreja do Deus vivo, do Deus santo. Como não errar? Quem é apto para um trabalho desse? Mas ele vai dizer, mas é em Cristo que falamos, é em Cristo que trabalhamos, é em Cristo que avançamos. Compete a nós, irmãos, fazer isso com sinceridade. Tomar cuidado e não esquecer com o que nós estamos lidando. Ele diz aqui, ainda nesse livro de 2 Coríntios, nós não estamos como tantos mercadejando a palavra de Deus. Assim como na época do apóstolo Paulo, assim como na época do nosso irmão Timóteo, hoje, muitas pessoas estão mercadejando a palavra de Deus. Para muitas pessoas, no dia de hoje, a igreja se tornou um comércio, um meio de ganho.
Talvez tem pessoas me ouvindo que estão em igrejas, que não passam de empresas, que visam beneficiar homens gananciosos, que se perderam na fé e naufragaram na fé, como algumas pessoas que a gente vê aqui no nosso texto. Mas que nós possamos ter uma postura de sinceridade, porque estamos diante de um Deus pelo qual nós vamos prestar conta. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, dando um testemunho, encorajando, avance, Timóteo, porque Deus está conosco. Não trema diante dos hereges, não trema diante dos falsos profetas, condena a mentira, condena o erro, avança. Ainda que toda a igreja não queira te ouvir, pregue a verdade. Não pregue pelos resultados, não pregue pelos aplausos, não pregue buscando a aprovação de homens, pregue o evangelho do jeito que ele é. Do jeito que deve ser pregado, que as pessoas gostem, que não. Prega o evangelho. Não compete a nós escolher quem vai ser salvo e convencer ninguém. Compete a nós pregar. É Deus quem salva, é Deus quem converte, é Deus quem convence. Prega o evangelho do jeito que ele é. Não esvazia a cruz, prega o evangelho. Toda carne humana odeia o evangelho. Não adianta querer adorná-lo para fazer com que o evangelho seja amado pelas pessoas. Nós vamos ter que mudar ele, vamos ter que tirar toda a sua essência. Porque, em essência, o evangelho é odiado. Então, o apóstolo Paulo dizendo, prega o evangelho. É a graça de Cristo que vai transformar e converter. Vai na igreja lá em Éfeso, prega o evangelho. Combate contra os líderes, falsos líderes. Corrige a igreja, ensina. E a graça do Senhor será contigo, mudando aquelas pessoas, mudando a mente delas, moldando, tirando o engano, convertendo, transformando. Porque a graça de Cristo é suficiente para salvar pecadores. Não importa qual pecador. Não há nenhuma alma impossível para Deus. Não há nação que Deus não possa alcançar. Não há cultura que Deus possa vencer. Não há alma nenhuma impossível para Deus. A salvação para os homens sim é impossível. Em Mateus 19, Jesus vai dizer, no verso 25, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, é impossível aos homens, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe falou, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis em 12 tronos. Salvação para o homem é impossível, mas não para Deus. Deus salva pecadores, seja qual for, através de Cristo. Se você seguir a Cristo, você será salvo. Não é eu que posso te salvar. Não são pregadores que podem te salvar. Mas é o poder de Deus, a mensagem do Evangelho. Receba como Jesus, como Senhor. Siga a Cristo e você é salvo. Jesus Cristo, Senhor da glória. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Seguir Jesus é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Se alguém recebeu Jesus como um Senhor, tem motivos para se alegrar todos os dias, por toda a eternidade. Jesus é tudo. Ele é o tesouro, a verdadeira riqueza, verdadeira sabedoria, verdadeira vida, verdadeira paz, verdadeira alegria. Jesus é tudo. Quem tem Cristo tem tudo. E os teus sofrimentos presentes não são para comparar o que Cristo tem guardado para você. Se você tem a Cristo, você tem tudo. Talvez você não tenha o emprego que você queria, não tenha a casa que você queria, você não tenha os filhos que você queria, você não tenha o casamento que você queria. Talvez você sofreu muitas derrotas nessa vida e você não tem como recuperar mais o tempo perdido. Mas se você tem Cristo, você tem tudo, porque todas essas coisas são passageiras. Mas Cristo vai te dar algo eterno. Tem Cristo, tem tudo. Se você seguiu a Cristo, como o apóstolo Pedro disse, que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Será feito reis de um reino glorioso. Jesus é tudo. Porque Ele nos torna aptos para o reino de Deus. Ele que nos capacita.
nos tornando obreiros que trabalham na sua igreja. Ele que nos dá graça para cuidar da sua igreja, a igreja dele. Porque a igreja é do Senhor, é a noiva de Cristo, a igreja amada de Deus. Deus ama a sua igreja. Porém, sabemos que, ainda que Deus ame a sua igreja, nesse tempo presente, nesse mundo, ela está cercada de inimigos. Satanás não pode destruir a igreja. Mas ele quer confundi-la, ele quer enfraquecê-la, ele quer tornar cristãos tristes. Ele coloca lá dentro falsos profetas, falsos pregadores, falsos cristãos. E Timóteo foi colocado ali para cuidar dessa igreja, para combater esses falsos mestres, para combater esses falsos cristãos, para cuidar da igreja de Deus, a amada noiva de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 18, 1 Timóteo, verso 1, 18, é este dever que eu te encarrego, Timóteo, filho meu. Esse é o dever, o apóstolo Paulo está dizendo. Cuida da minha igreja. Não, cuida da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo deixou Timóteo para esse trabalho excelente. Quem deseja o episcopado, irmão, deseja algo excelente. É um trabalho excelente, sim, é. Quando feito pela motivação correta e da maneira correta. Mas quem faz pela motivação errada vai cair em muitas armadilhas e muitos sofrimentos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é desse dever que eu te encarreguei, Timóteo. Cuidar da igreja de Deus vivo. Isso é possível. Apesar das suas muitas limitações, o apóstolo Paulo está dizendo, por causa da graça de Cristo. Porque Ele é a videira e nós os ramos. E nós não podemos nada sem Ele. E está dizendo, este é o dever que te encarrego, ó filho de Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. Então esse apóstolo Paulo está dizendo aqui que houve profecias a respeito de Timóteo. E essa palavra profecia aqui, ela traz a ideia de um discurso, uma fala divina, uma declaração do próprio Deus. Um conforto, atrás da ideia de Deus falou com ele, uma predição de eventos, um discurso, de repente, que foi proferido por um profeta. Há uma expressão da vontade de Deus. Então houve uma palavra da parte de Deus a respeito do ministério de Timóteo. De alguma forma ali, Deus falou com Timóteo. Deus confirmou o chamado de Timóteo. Timóteo foi destacado para um serviço especial no reino de Deus. E ali nesse chamado foi dito quais seriam os seus deveres. Foi predito os seus sofrimentos. E dessa maneira, sabendo que Deus chamou ele para esse trabalho. Deus colocou ele ali para aquele trabalho. Timóteo não estava ali porque queria. Timóteo não tomou para si, não rogou para si o lugar de pastor daquela igreja. Não, Deus colocou ele ali. Ele foi chamado por Deus, foi confirmado através de profecia. E saber que Deus chamou ele, sabendo que Deus quer que ele esteja ali, que Deus quer que ele faça esse trabalho, isso é um conforto, irmãos. Porque haverá uma promessa aqui de auxílio divino nas tribulações. A gente vê muito isso na questão do apóstolo Paulo. A própria vocação do apóstolo Paulo. Em Atos 9,15 vai dizer, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. É um chamado. O apóstolo Paulo sabia que foi chamado para pregar para os gentios. O apóstolo Paulo sabia que no chamado dele tinha muito sofrimento. Então, quando ele estava lá no meio do sofrimento, Satanás podia querer enganá-lo. Que aquele sofrimento era talvez porque ele estava desobedecendo a Deus, fazendo as coisas da maneira errada. A ausência de frutos, às vezes, Satanás usa para nos confundir. Mas o apóstolo Paulo já sabia. Foi falado, é vaso para escolhido, vai sofrer por causa do meu nome. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 14, diz, então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade,
veres o justo, ouvires uma voz da sua própria boca, porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Em Atos 26:16 diz, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Que trabalho glorioso, irmãos. Ele foi enviado para converter pessoas das trevas para a luz, tirar pessoas debaixo do poder de Satanás e levá-los para Deus. Pecadores que serão perdoados, santificados através da fé em Cristo. Timóteo sabia que foi chamado para essa obra. A liderança o havia constituído, o havia separado. Ele tinha a convicção do chamado de Deus, irmãos. É um tônico nos momentos de dificuldade. Nos momentos onde há ausência de resultados. Ou até mesmo a presença de muitos resultados negativos. Perseguição, lutas, sofrimentos. Nesses momentos difíceis, Satanás vem para nos tentar. Assim como o próprio Filho de Deus, quando estava no deserto sendo tentado por Satanás. Ele teve fome, sede. E a Bíblia vai dizer que Satanás veio ter ele, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és filho de Deus, se tu és. Porque você está na condição que você está. Então Satanás vem para nos confundir. Timóteo, Deus já havia confirmado o chamado de Timóteo. Para nos momentos de luta, perseguição, de dúvida, de fraqueza, momentos que a gente é visitado às vezes pela incredulidade, nós nos lembramos que Deus nos chamou e nos avisou. Então isso seria para Timóteo como um tônico. Sabendo, o apóstolo Paulo está dizendo para ele aqui no verso 18, 1 Timóteo 1,18, sabendo, Timóteo, que foi Deus que te chamou. Você sabe que foi Deus que te chamou. Você sabe que você está aí nessa igreja não é porque eu quero, é porque Deus quer. É a vontade de Deus que você esteja aí. É a vontade de Deus que você faça esse trabalho. Então, confia no poder do Senhor. E a graça de Cristo vai te dar vitória. Então ele vai dizer, combate. Firmado nelas, nessas profecias, o bom combate. Combate, o apóstolo Paulo está dizendo. Sabendo que Deus nos fortalece, sabendo que Deus está do nosso lado, vamos avançar. Firme-se nisso, que Deus está conosco, Ele está à nossa frente, que a igreja é dele. E que Ele é poderoso, não pode ser vencido, que Ele vai, a gente não pode prever o que o inimigo vai fazer. Mas Ele sabe, Deus não pode ser surpreendido. Sabendo disso, vamos combater. Combater, irmão. Aqui traz uma ideia militar. Sabe, como alguém num serviço ativo, como um soldado, cumprindo obrigações, guerreando, batalhando numa guerra. Timóteo foi colocado ali como oficial. Ele tem que acatar as ordens do seu Senhor e empreender uma peleja, uma guerra contra o mal. De maneira especial aqui nessa carta, contra a perversão da doutrina, contra os falsos ensinos que estavam acontecendo ali. E esses falsos ensinos eram inspirados por Satanás. E nós vamos ver isso claramente, dos versos 3 a 12. Sabendo que Deus te chamou, isso é um alento no meio da guerra e da batalha. Porque sabendo que é Deus que está no controle, você sabe que nada vai acontecer contrário à vontade de Deus. E estamos não na nossa guerra, mas na guerra do Senhor. Isso nós somos exortados ao quê? A batalhar com fidelidade, com coragem, sabendo que nós seremos galardoados, não aqui. Porque muitas pessoas querem ser galardoadas aqui, com resultados aqui. Irmãos, nossa terra não é aqui. Nossa herança não é aqui, o nosso prêmio não é aqui. Então o apóstolo Paulo está falando aqui é lugar de combate, é lugar de guerra, é lugar de peleja. Ele diz combate, vamos combater. Estamos numa guerra, aqui não há descanso, porque a igreja é atacada por todos os lados. Um cristão não pode descansar, e muito menos um líder. Não dá para ser negligente. Os falsos profetas não param, os falsos pregadores não param, Satanás não para.
Somos chamados a combater o bom combate. A pessoa negligente não combate o bom combate. E não se trata somente de combater, mas é combater um bom combate. Combater da maneira correta, seguindo as ordens do comandante. Combater o bom combate. É bom combate que está dizendo aqui. Ou seja, a palavra bom no grego traz a ideia de excelente, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, genuíno, aprovado, precioso, louvável, nobre, moralmente bom, digno de honra. Bom combate. Tem muitas pessoas combatendo no dia de hoje, agora, mas estão combatendo do seu jeito. Tem muitos pastores, líderes que estão trabalhando do seu jeito. Muitos que estão fazendo muita coisa, mas do seu jeito. Isso não é um bom combate, é um mau combate. Não há prêmio para esse tipo de combate. Tem muitas pessoas hoje que estão trabalhando, estão combatendo, estão correndo, estão suando, porém estão fazendo do seu jeito. Não há valor nisso. Não há glória nisso. Naquele grande dia não vai te ajudar em nada isso. Você está fazendo da tua maneira. Nós estamos num combate, numa guerra, mas nós não somos o comandante. O Senhor é o comandante. Cuidado! Em Mateus 7:22 nós temos um alerta. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. O apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, combate, mas o bom combate. Aqui em Mateus 7, nós temos pessoas que estavam pregando, evangelizando, expulsando demônio, fazendo milagre, mas estavam cumprindo o ministério do seu próprio jeito. Jesus olha para eles e diz, eu não vos conheço. Não haverá nenhum prêmio para isso. Pelo contrário, foram condenados. Tem muitas pessoas correndo, suando, labutando, mas estão correndo da maneira errada. Estão trabalhando da maneira errada. Estão tomando para si coisas que Deus nunca as deu. Ocupando o cargo que não é para ocupar. Fazendo o que não é para fazer. Irmãos, não basta simplesmente fazer. Eu tenho dito isso. Os fins não justificam os meios. Resultados não justificam os meios. Somente a palavra de Deus justifica os meios. Como diz Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, combate, Timóteo. Mas não de qualquer jeito. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Verso 6, estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça. Não ultrapasseis o que está escrito. Combate o bom combate, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. É para combater, é para trabalhar, é para avançar, mas não é do teu jeito. Não avance, não vá além do que está escrito. A regra aqui não é nossa, irmãos. A palavra de Deus determina como a igreja de Deus deve andar. A palavra de Deus determina como você deve viver. A palavra de Deus determina como você deve criar seus filhos. A palavra de Deus determina como você deve agir no teu trabalho, com a tua esposa, com o teu marido. A palavra de Deus determina como vai ser exercido ministérios na igreja. A palavra de Deus determina quem vai pregar, quem vai pastorear. A palavra de Deus determina. A última palavra aqui não é de pastor. Não é porque teu pastor aprova que isso é de Deus. Cuidado, que você pode estar correndo da tua própria maneira. Naquele dia, de nada vai valer o teu trabalho. A palavra de Deus deve nos guiar, seja na vida pessoal, seja no ministério. Então o apóstolo Paulo está dizendo, combate o bom combate. Mas combate, o bom combate. Cuidado, porque Deus vai julgar os corações. Deus vai julgar as intenções dos corações. Voltando ao nosso texto de 1 Timóteo, capítulo 1 aqui, vamos voltar de novo aqui no verso 18. O apóstolo Paulo diz, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate o bom combate, firmando nelas o bom combate. Verso 19, mantendo a fé e a boa consciência.
Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, é para combater o bom combate. É para fazer da maneira de Deus. Não é do teu jeito. Cuidado, para que no meio do ministério você se esqueça quem é o Senhor da igreja e comece a fazer as coisas do teu jeito. Então, ele está falando aqui de um perigo. Há um perigo que, ele vai dizer que há um perigo aqui que está espreitando, como foi o caso de Emineu Alexandre, que vai dizer. Ele vai dizer no verso 20 que muitos, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Verso 20. E desse conta Emineu Alexandre. Eles naufragaram na fé. É por isso que o apóstolo Paulo está mandando disciplinar esses homens severamente. Então o apóstolo Paulo está dizendo, toma cuidado, Timóteo, para que no meio do ministério você não baixe as tuas guardas. Não baixe as tuas defesas espirituais. Toma cuidado com a tua consciência. Toma cuidado com a maneira que você trabalha, com a maneira que você vive. Estamos numa guerra espiritual. Cuidado. Aqui é uma tragédia que aconteceu com esses dois irmãos, Himeneu e Alexandre. Então o apóstolo Paulo, através da tragédia desses irmãos, está mandando Timóteo tomar cuidado, mantendo a pureza pessoal no seu ministério. Quem eram esses homens? Himeneu e Alexandre. Eram pessoas que trabalhavam no ministério. A gente vai ler Filemão, no verso 24, vai dizer, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas é outro caso de um cooperador, aqui está falando cooperador, companheiro de trabalho. Demas trabalhava com o apóstolo Paulo, servia a causa do evangelho. Em Colossenses 4,14, vai falar, saúdo-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E agora em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo vai dizer, porque Demas, tendo amado o presente século, nos abandonou. Himeneu, Alexandre e Demas são pessoas que desviaram, naufragaram na fé. Uma hora estavam servindo, mas não vigiaram. Baixaram a sua guarda. Baixaram as suas defesas espirituais e foram enganados por Satanás. Naufragaram na fé. Começaram a fazer as coisas do seu próprio jeito, negligenciando a palavra de Deus. E naufragaram na fé. Aqui vai dizer em 2 Timóteo que Demas amou o presente século. Ele recebeu, ele foi enfeitiçado pelas promessas do mundo. Amor às riquezas, amor aos aplausos, amor à glória humana. Ele foi infectado com isso. E buscou a glória dos homens. Esqueceu a glória que vem de Deus. Ele foi como uma semente lançada no meio de espinhos, lançada no meio de pedregais. De Mateus 13:20. Em Mateus 13:20 diz, o que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra de Deus e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe chegando a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Olha o que diz o texto. Essa pessoa recebeu a palavra com alegria. Demas estava ali cooperando. Himeneu e Alexandre estavam ali trabalhando, avançando pela causa do reino. Mas de repente, eles começaram por causa dos cuidados do mundo. Demas amou o presente século. A fascinação das riquezas, da glória humana, o conforto desse mundo. Isso fascinou eles. Eles esqueceram a causa, esqueceram o chamado, se perverteram. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17 diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé de muitos. Se a ressurreição já aconteceu, isso leva as pessoas a uma vida voltada para este mundo. Eles se desviaram da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que esses homens que outrora serviram ao Senhor, agora a sua linguagem, a sua fala corrói como um câncer, como uma gangrena, como uma enfermidade que mata o corpo. Um câncer, irmãos. Tem que ser combatido com remédio, senão vai acabar com o corpo. Esses irmãos que estavam ali caminhando junto agora se tornaram uma doença para a igreja. Eles têm que ser combatidos porque eles se desviaram da verdade. Esses homens antes eram cooperadores, agora se tornaram inimigos da igreja. E Timóteo deveria se opor a esses irmãos, porque o ensino deles eram pervertidos.
Mas, ao mesmo tempo, Timóteo também deveria cuidar de si mesmo, para ele não cair no erro desses irmãos. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós estamos numa guerra. Em Tito 1,10 diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, uma coisa que tem pervertido muitos pastores hoje em dia, muitos obreiros, muitas igrejas: ganância. O amor ao dinheiro. O amor ao poder. Pessoas que rejeitaram a verdade. É um grande perigo, irmãos. Não só daquela época, mas de agora. Precisamos tomar cuidado para que a gente não caia nisso. Cuidado, irmãos. Para que a gente, fugindo da perseguição por causa da palavra, a gente não se torne uma semente no meio de pedregais. Amando o presente século, o conforto desse mundo, a gente não se torna uma semente no meio de espinhos, que não dão frutos para Deus. Homens que outrora começaram bem, agora se desviaram da verdade. Devemos ser vigilantes para que isso não aconteça. É um processo lento e gradual. Quando vem, a gente já caiu. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, ele vai dizer para Timóteo, no verso 19, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados. Himeneu aqui se desviou da fé. Se desviou, irmãos. Eles, além de se desviarem da fé, agora estavam pervertendo a verdade. Pervertendo a fé de outros irmãos. Devemos tomar cuidado para que nós mesmos não venhamos a desviar da verdade que é em Cristo. Himeneu e Alexandre começaram a pregar um evangelho que não é evangelho. Começaram a pregar uma mensagem desfocada de Cristo. Parece com verdade, mas o foco ali não é Cristo. É uma mensagem humanista, é uma mensagem para essa vida. É uma mensagem centrada nas vontades humanas, é uma mensagem que as pessoas elas gostam de ouvir. Sabe, esse tipo de mensagem é um grande campo fértil para ela em nossos dias. As pessoas, elas são desinteressadas pelo conhecimento bíblico. As pessoas são desinteressadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso possibilita homens como Himeneu e Fileto fundarem mais igrejas, mais denominações. Não se trata de uma igreja de Cristo, mas a igreja de Himeneu e Fileto, baseada em doutrinas descentralizadas de Cristo. E engana muitas pessoas. Porque são pessoas que não são apegadas à palavra de Deus, não têm conhecimento bíblico, são facilmente enganados por qualquer vento de doutrina. Devemos tomar cuidado, irmão, para que a nossa fé não seja corrompida, para que nossa consciência não naufrague, a gente não naufragar na fé, para que nossa consciência não seja cauterizada. Há uma guerra contra as nossas almas. A todo momento somos atacados. Falsos mestres tem cada vez mais. Se nós não tivermos uma vida apegada à palavra, seremos fatalmente enganados. Devemos, como diz a palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 6, verso 12, em diante, diz: as suas casas passarão a outra, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. São envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eis dizeis: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. O povo não quer ouvir a verdade, irmãos. Eles querem ouvir os falsos profetas que dizem paz, paz, mas não há paz. Tenho grande tristeza em dizer, mas no nosso tempo, a maioria das igrejas são guiadas, elas são lideradas por falsos pastores, falsos profetas. Eles estão dizendo paz, paz, onde não há paz.
Deus está dizendo para você e para mim, volte às veredas antigas, volte à palavra de Deus. Ouça os meus atalaias. Porque o dia do julgamento vem e ninguém pode escapar dele. Voltemos ao evangelho puro, ao evangelho simples, voltemos ao bom caminho. Pondes a margem do caminho em vez de perguntar às veredas antigas qual é o bom caminho. 1 Timóteo 4,1 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É o que está acontecendo agora, muitos estão se apostatando da fé. Como diz o verso 19 do nosso texto, é necessário manter a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. É preciso manter a boa fé e a boa consciência. Manter. No grego, manter aqui, mantendo, traz a ideia de segurar com a mão. Tomar possessão daquilo. Segurar com firmeza. Ter cuidado, se envolver, possuir. Está estreitamente unido a uma boa consciência. Está extremamente unido, segurar a fé, proteger a fé e a boa consciência. E a ideia da palavra fé aqui traz toda a nossa crença, toda a nossa convicção da verdade. A fé em Deus como Criador dos céus e da terra, a fé em Cristo como Salvador. Uma convicção que Deus existe, é Criador de tudo, é governador, é Senhor, é onipotente, onisciente. A convicção que Cristo é um Salvador, que através dele somos salvos. A ideia é que somos santos. A ideia que devemos ser fiéis ao Senhor. Nós temos que guardar a nossa fé, manter, proteger a nossa fé e uma boa consciência. Uma consciência excelente, honesta, distinta, saudável. E consciência aqui, irmãos, traz a ideia no grego como alma, como diferenciador entre aquilo que é bom e é mal. Impulsando para fazer primeiro o bem, o que é bom, e evitar o último que é mal, glorificando o que é bom, condenando o que é mal. Consciência. A consciência nossa que nos ajuda, que nos mostra o que é bom e o que é errado. A consciência não obedece à tua vontade. Às vezes você quer fazer algo, a tua consciência diz, não, isso não é certo. E quando você faz, a tua consciência estraga o teu prazer. Ela estraga a tua alegria, porque ela te diz que aquilo não é bom. Devemos preservar uma boa consciência, porque uma boa consciência vai nos livrar de cometer muitos erros. Porque a consciência ela é independente da nossa vontade. Ela é como tipo um promotor. Você está fazendo algo que é errado, ela te acusa. Você está tomando uma decisão, você falou algo, a tua consciência fica ali te incomodando. A consciência é instrumento de Deus para nos trazer a razão. Devemos manter uma boa consciência. Precisamos de uma boa consciência para que a gente não cometa erros. Para que a gente não se desvie da verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz, ora, o intuito da presente administração visa o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia. Quando se fala em consciência, o crente, o cristão, a pessoa que nasceu de novo, ela alcança a meta mais elevada da consciência. Porque a consciência de um cristão, de um homem regenerado, ela é governado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Então Deus se torna o Senhor da consciência do cristão. Logo, o Senhor vai ser o guia e diretor da nossa consciência. É por isso que nós devemos manter a boa consciência. Sabe, uma consciência que vai nos mostrar o que Deus quer que a gente faça em todas as situações. Uma consciência que vai pronunciar juízos. Quando a gente faz algo que é contrário à palavra de Deus. Uma consciência que produz tristeza, que nos leva ao arrependimento. A própria mudança do nosso coração vai causar uma mudança nos valores da nossa consciência, que vai nos levar à convicção de pecado, que nos leva à fé em Cristo. Então, Deus muda o nosso coração e a nossa consciência muda, os valores mudam e a gente entende a nossa necessidade, o nosso pecado e a gente manifesta a fé em Cristo, que traz paz à nossa consciência. Irmãos, porque nem tudo que se chama amor, às vezes é amor. O verdadeiro amor, ele procede de um coração puro, de uma consciência sã,
de uma fé sem hipocrisia. Muitas pessoas estão falando que amam a Deus e não amam, porque são hipócritas. Cauterizaram a sua consciência. O seu amor não é por Deus, o seu coração é corrupto, eles amam a si mesmos. Mas quando um pecador é atraído a Cristo, o seu coração é regenerado. Sabe, a sua consciência muda e começa a mostrar os seus pecados. E é dominado por uma convicção. E ele se sente feliz por abraçar o Redentor, por abraçar Cristo com a fé viva e consciente. Aí essa sequência, o coração, a consciência, a fé. Precisamos preservar a nossa consciência. O apóstolo Paulo está dizendo que precisamos ter uma boa consciência. É vital para a nossa caminhada. Sabe, porque se isso não acontecer, nós podemos naufragar na fé. E aqui o apóstolo Paulo usa essa linguagem dos navios. A pessoa que rejeita uma boa consciência, ela rejeita os avisos da sua consciência. Porque a consciência nossa, irmãos, às vezes ela nos mostra que algo é errado. Se a gente insiste naquele erro, e a consciência continua nos avisando que aquilo é errado, a gente insiste naquele erro, é como se a nossa consciência ali, ela fosse cauterizada, queimada. Nós perdemos a sensibilidade, e essa palavra cauterizar traz a ideia de perder a sensibilidade. É quando você queima a pele em algum lugar e você toca e não sente mais nada. A tua consciência, quando ela te avisa, ela te diverte várias vezes, que a tua maneira de trabalhar na igreja está errada, que a tua maneira de viver como cristão está errada. Ela fica te avisando, te avisando, avisando. Você sente que aquilo é errado e mesmo assim faz. Você vai cauterizando a tua consciência. Esse é o processo que te leva a desviar na fé. Você começa, sabe, o resultado de cauterizar a consciência é que você começa a achar o pecado normal. A consciência não te incomoda mais. Sabe, o pecado vai adormecer teu senso moral de certo e errado. E você se torna insensível. Era só uma olhadinha na internet, naquele site. Daqui a pouco, você está mergulhado em pornografia e já não acha isso mais errado. Porque tua consciência foi cauterizada. Foi isso que aconteceu com Mineu e Alexandre. Se desviaram da fé. O nosso texto diz que eles foram entregues a Satanás para serem castigados, irmãos. Olha o perigo de rejeitar a palavra de Deus. Olha o perigo de você rejeitar os avisos do Espírito Santo. Olha o perigo de você rejeitar a voz da consciência. Olha o perigo, irmãos, da hipocrisia. Sabe, não podemos fazer isso. Não basta começar bem como Mineu, Alexandre, não basta. É necessário acabar bem. Sabe, não basta só começar. Os fins não justificam os meios. O apóstolo Paulo está dizendo, combate o bom combate, Timóteo. Vamos trabalhar, mas toma cuidado. Toma cuidado, guarda a tua fé e consciência, para que você não naufrague. Cuidado para você não ser enganado por Satanás e buscar os aplausos, os resultados, a aprovação humana. E dessa forma você se apostatar da fé, se tornar hipócrita. Porque a nossa consciência é que toca o sino de alerta. Toma cuidado. Para não cauterizar sua consciência. Irmãos, precisamos combater o bom combate, mas com uma boa consciência. E se nós combatemos o bom combate com uma boa consciência, nós vamos prevalecer por causa da graça. Vamos nos certificar que estamos lutando do lado errado, do lado certo, da maneira certa. Como bons soldados, devemos combater, guerrear os inimigos da igreja, combater os falsos profetas, combater os falsos ensinos, combater a mentira, mas com a boa consciência. Devemos guardar a nossa própria fé, não desprezando a boa consciência. Não podemos rejeitar a voz do Espírito. E Mineu e Alexandre foram entregues a Satanás. Porque se tornaram hereges, se tornaram inimigos da igreja, se tornaram pessoas hipócritas, se achando mestres da lei, mas estavam pervertidos. Eles foram entregues a Satanás. Que tristeza, irmãos. Olha o que desprezar a voz da consciência pode te levar a essa situação. Você que hoje é um cooperador, trabalha na igreja, cuidado com as tuas atitudes. Sabe, elas podem te levar a ser entregue a Satanás. Sabe, eles foram entregues à disciplina da igreja, foram expulsos da comunhão. Foram entregues a Satanás. Foram entregues a sofrimentos, que podem ser sofrimentos físicos, enfermidades. Olha o que aconteceu com eles. Olha o extremo que chegaram.
Apóstolo Paulo vai dizer que eles vão ser entregues a Satanás, vão sofrer na mão de Satanás. Quem sabe vão sofrer doenças. Mas o objetivo do apóstolo Paulo aqui é um objetivo curativo, para eles serem curados. O objetivo era recuperar esses irmãos que se perderam. Eles tinham que ser disciplinados para aprenderem a não blasfemar. Quem sabe, através da disciplina, essa pedagogia divina, isso possa exercer sobre eles um efeito saudável e esses irmãos voltarem à razão, à boa consciência. O apóstolo Paulo estava orando por isso. Tem irmãos hoje em nosso meio que precisam ser entregues a Satanás, precisam ser expulsos da comunhão, porque a sua consciência já está cauterizada. Quem sabe você não é essa pessoa. Talvez você está prestes a ser entregue para o Satanás. Você está prestes a entrar num caminho de muito sofrimento. Quem sabe você não ser essa pessoa? 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como pão e bebo o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe prejuízo para si mesmo. Juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem sabe você não é uma pessoa que está prestes a ser entregue a Satanás. Quem sabe você que está me ouvindo já foi entregue. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 11. Porque você não discerniu o que é ser igreja, não discerniu o que significa ser cristão, não discerniu o que significa estar dentro da casa de Deus, estar dentro do corpo de Cristo, o que significa servir a Deus representado. Você não entendeu o que significa isso. Continuou vivendo o seu jeito, dando mau testemunho. Sabe, em vez de você estar glorificando o nome de Deus no seu trabalho, você traz mau nome para a causa do evangelho. Porque você é um filho infiel, um marido infiel, uma esposa infiel, uma esposa briguenta. Não cumpre o seu papel de mãe, de esposa, mas quer ficar por aí fazendo a obra do seu jeito. Talvez você, marido, vive duas caras. É um péssimo pai, um péssimo marido, mas está exercendo o ministério do teu jeito, abandonando a sua casa. Irmãos, os fins justificam os meios. Julgue a si mesmo, porque se você não fizer isso, Deus faz. Vamos combater o bom combate. Vamos trabalhar pela causa da igreja. Vale a pena. Os inimigos são poderosos, mas o Senhor está conosco. Mas vamos combater da maneira certa, mantendo a fé e a boa consciência. Oremos. Deus, obrigado por essa oportunidade, por este momento na tua presença. Obrigado pela vida de cada amado irmão. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, visitando as suas vidas. Que o Senhor possa, Pai, mudar a nossa consciência que já foi cauterizada. Que o Senhor possa, Pai, nos purificar da nossa hipocrisia, da nossa mentira. Que o Senhor possa trazer um verdadeiro arrependimento em nossas vidas, para que nós possamos acordar do sono, do engano em que nós caímos. Nos ajuda, Pai, a voltar aos primeiros caminhos, os primeiros passos. Nos ajuda, Pai, a voltar ao estado do primeiro amor, onde a gente faz pela motivação correta, da maneira correta, numa atitude obediente à tua palavra, à tua voz, a teus ensinamentos. Mas de alguma forma a gente desviou no caminho, fazendo as coisas do nosso jeito. Nos ajuda a voltar, Senhor, ao primeiro amor. Nos ajuda a voltar, Senhor, às primeiras obras. Nos ajuda a caminhar de maneira fiel. Nos livra dos enganos de Satanás. Nos enganos da nossa mente, da nossa consciência cauterizada. Nos ajuda cada amado ouvinte. Faz tua obra em nós. Traz o verdadeiro arrependimento. Traz uma mudança dentro de nós. Nós te pedimos isso. Nos colocamos nas tuas mãos santas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.